E aí, gente, tudo bem? Tudo certo? Estamos de volta para mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos. Podcast que é gravado aqui nos nossos estúdios, no estúdio do Passeio Sapiens, que fica no norte da ilha, nossa Ilha da Magia, aqui em Florianópolis, no sul do Brasil, mas de preferência com aquela baita repercussão para todos os cantos do planeta. De preferência, esse é o assim nosso seja. desejo. Exato. Episódios pra lá de especiais com convidados sempre pra lá de especiais. E hoje nós temos a honra de receber aqui com a gente a Manuela Moreira, que é sócia da Feliz e Ponto, que é uma empresa especializada em identidade visual para casamentos, para eventos. Manu, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito, mas muito bem-vindo ao nosso Pode Beijar. Imagina, gente, eu que agradeço de estar aqui. Estou muito feliz pelo convite de vocês. O programa E a promete. gente também está muito feliz e ponto, né? Feliz e ponto. Quem está feliz também, Grão Café, que nos apoia e nos patrocina. E mais uma vez conosco em um episódio. O Grão Café com certeza está orgulhoso de estar aqui hoje acompanhando o episódio com Manuela Moreira, da Feliz e Ponto. Obrigada, Grão Café. Grande Gui, né? Um grande parceiro, Figuraça, apoiador. gente boa demais, né? É, legal. E também temos com a gente, né? A técnica iluminação e sonorização que há mais de 20 anos aí tem transformado eventos sociais e corporativos pelo Brasil inteiro. As luzes e o clima que eles colocam dentro do evento é muito legal, né? E isso eu também sei aproveitar, então eu curto muito o trabalho deles. Gaúcho e Helena, obrigado pela parceria de sempre. A gente não tem palavras, né? São nossos parceiros queridos já de longa data, seguem com a gente. Aliás, no programa de hoje tem uma surpresa. Daqui a pouquinho, uma surpresa saborosa. Muito! Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês de mais um grande parceiro. E eu tô aqui conversando com vocês e me dei conta de uma coisa. A nossa querida Manu se casou faz um tempo e no casamento dela estavam a técnica, Eu com estava pensando a mesma coisa. excepcional, e estava o Grão Café, Sim. que ela, para chegar no café e tomar o seu cafezinho depois do almoço, a gente teve que pedir licença, era minha noiva, eu estava lá, dá licença, Sim. A fila era enorme. Bombando, A fila é enorme. a gente Meu não Deus. conseguia entrar na sala do café, e estava também um apoiador que hoje nos envia um presente mais tarde, que está para chegar, e eu tenho certeza que a Manu vai ficar feliz, vai porque gostar Oba. é um demais. apoiador que estava com Não ela só também. a Manu, nós também vamos ficar muito felizes quando chegar. Muito. Gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos começar já oficialmente aqui o nosso podcast, mas você sabe, né? Você vá curtindo aí a nossa página pelo nosso canal no YouTube, dá aquele joinha, aquele like ali embaixo, né? E se possível vai compartilhando também com os amigos, com os familiares, porque a nossa ideia, como sempre, é essa, há quase um ano, a gente não abre mão disso, levando conteúdo até você sobre preparativos de casamentos, eventos, conversando com os nossos fornecedores, alguns episódios mais técnicos, outros mais na linha dos relacionamentos. Então, sempre muito legal, muito especial tê-la com a gente. Vá curtindo aí, vá compartilhando, porque pra gente é sim importante demais. Manu casou faz 1 ano e meio aí, aproximadamente. Isso, foi em maio do ano Em passado. maio do ano passado. Então tem essa experiência de ter passado por todos esses preparativos Sim, também, como a gente sempre com fala certeza. aqui. E agora como uma fornecedora, né? Uma empresa fornecedora nessa área de casamentos e identidade visual. Manu, como é que começou? Como é que essa ideia apareceu na tua vida? Conta pra gente. Então, vamos lá, né? O B me pediu, meu marido, né, me pediu em casamento, foi em 2021. E aí eu entrei num novo universo, assim, realmente eu nunca tinha analisado profundamente, porque assim, quem é pedido em casamento começa a descobrir, assim, coisas diferentes Um mundo e um novo. mundo novo, exatamente. A partir daí, eu comecei a pesquisar como que eu iria fazer a identidade visual do meu casamento, entre outras coisas, né? Mas eu já tenho uma agência de comunicação, então eu já trabalho, a minha agência eu lancei ali em 2018, finalzinho de 2018. Então eu já trabalho com designers, com pessoal de branding, a gente faz branding e identidade visual para marcas, a gente entregava já alguns projetos nesse sentido, então eu pensei, bom, vou fazer aqui dentro, né? Tinha uma designer minha que é muito próxima a minha na época, olhei para ela e falei, olha,
me ajuda nessa parte, não vou terceirizar essa parte, porque eu acho que tu já me conhece e a gente vai conseguir chegar num conceito legal juntas. Uma noiva bem participativa, então, né? Já com conhecimento na área, inclusive. Eu acho que eu sou uma noiva que eu até deixava pros fornecedores, né? A Paty pode dizer, porque ela era minha cerimonialista. Eu deixava, assim, as pessoas trabalharem, né? Com as suas devidas questões. Mas, como eu entendia desse universo e eu sou bem chatinha, assim, com questões estéticas, essa parte eu queria estar próxima, assim, sabe? Queria participar de tudo ali. Gostaste do nosso estúdio novo aqui, só abrindo Gostei, parênteses? tá chiquérrimo. Olha a responsabilidade, estrear um estúdio desse aqui, já com alguém... Não, Com alguém que entende do assunto. E um detalhe, o meu pescocinho agradece muito, porque não vai ficar até minha vida. E aí? Não, mas eu achei super chique. E aí, tá, começamos a esboçar algumas questões, daí eu também tinha a decoradora, que é uma amiga minha que também trabalha com casamentos na Europa, né, e eu queria que ela participasse da decoração de alguma forma, daí eu juntei a decoradora com essa designer, a gente começou a conversar, e a gente começou a trabalhar mais ou menos nas cores ali do local que eu ia casar e tudo mais, e a gente foi chegando num conceito. Eu vi que esse conceito ele foi se estendendo um pouco para outras áreas do casamento também, porque quando eu pensava na identidade visual, eu também pensava, então de repente as flores podem combinar com a identidade visual. A música pode fazer sentido em alguma coisa dentro da identidade visual. Eu pensei em vários detalhezinhos e eu senti falta de algo no mercado, assim, que me auxiliasse nessa parte específica, que é uma parte mais criativa mesmo, assim, que eu acho que hoje os noivos, eu vi, assim, que a gente entrou daí nesse mercado e eu tô vendo que os noivos estão buscando bastante, assim, esse olhar mais criativo, né? E, bom, enfim, eu sei que uma coisa que aconteceu tinha um casal de amigos que casaram também no mesmo lugar que eu, um mês depois, com a Paty também. Sim. E esse casal era muito próximo no sentido que eles moravam no nosso prédio, o B trabalhava com ele no mesmo lugar, a gente tava sempre juntos, e a gente ia casar com um mês de diferença no mesmo lugar com a mesma cerimonialista. Então, vocês podem imaginar o quanto a gente trocava figurinha, Eu né? consigo imaginar como eram as conversas durante mais de um ano. Exato! Era muito assunto sobre o mesmo assunto, né? Vamos tomar um vinho? E aí, como é que tá o casamento? Era sempre isso, então a gente trocava muito, a gente sempre tava junto, de fato, assim. E a gente também fazia a mesma academia de ginástica. Por que eu tô falando isso? Porque um belo dia eu cheguei na academia e eu encontrei com essa minha amiga, que era noiva, né? E ela tava, assim, desesperada. Meu designer me deixou na mão, não vai entregar os meus convites, eu preciso dos convites, tal, não sei o que fazer. E eu já tava com essa parte, assim, da minha papelaria e tudo mais, tudo já meio engatilhado, assim, sabe? Daí eu olhei pra ela e falei assim, não, mas peraí. Deixa comigo. A gente resolve? A gente resolve? Isso não é um problema. Não é um problema. Mas até então, eu não tava cogitando abrir um negócio nisso, assim. Claro. Era realmente um projeto que eu tava fazendo pra mim, pro meu casamento, que eu ia casar. Mesmo que eu já tivesse conhecimento, né, em branding e identidade visual, era algo totalmente pra mim. Não, pra uma designer... Pra ti, até então. Porque Até aí já então. passou a ser pra ti e pra amiga. Aí esse já não encontro era- na academia, ela com cara de choro quase ali, eu olhei e falei, não, peraí, vamos lá, a gente resolve e tal. Eu sei que a gente fez tudo assim, ó, em cima da hora, na correria, porque ela tinha que entregar isso logo, a gente conseguiu dar um jeitinho, entregou, só que daí a gente começou a esmiuçar e fazer alguns outros projetos também. A gente desenvolveu um menu que é incrível, porque foi o primeiro menu que a gente fez realmente como um trabalho, e não como o meu projeto de casamento. Esse menu... Toda noiva busca por esse menu, Ele assim, virou sabe? referência. Virou uma grande referência, porque a gente fez como se fosse um leque, assim, ele vai se abrindo, enfim, pena que não dá pra mostrar, devia ter trazido. Mas todas as noivas pedem, porque os cardápios, eles são extensos, então é uma maneira de deixar ele melhor. E assim, eu via gente usando ele no casamento como leque depois, eu via gente... Pegou caneta e riscava cada drink pra fazer competição de quem tomaria todos os drinks no casamento. Então, assim, ele foi útil, além de tudo. Não, assim, e virou uma referência tem mesmo. cliente Interativo. que questiona. Eu preciso de um menu, tá aqui a resposta, ó.
E fora que dá um visual muito lindo na própria decoração, Sim. né? Porque se tu encaixa ele pode compor muito bem. E aí foi bom pra todo mundo, porque resolveu o problema dela e pra ti foi um primeiro grande passo pra uma nova etapa na tua vida profissional, dá pra dizer assim? Com certeza. E aí, depois disso, né? Como a gente era amigo, eles falavam, tu tem que entrar pra esse ramo? Tu tem que entrar pra esse ramo porque tu não começa a atender. Eles falavam assim, e tu ainda tem a Paty, que tá ali, que é nossa cerimonialista e tal. Vamos lá, vai, entra e tal. Começaram a me apoiar. Só que eu tô numa leva de casamento, um atrás do outro. Meus amigos estão tudo casando, assim, de repente, sabe? De repente tá todo mundo casando. Ano que vem eu já tenho 4 pra ir. Esse ano fui em 6 ou 7, como convidada e madrinha, não sei o quê. Então, eu acho que foi uma mistura de juntou uma coisa que eu sabia fazer com esses meus amigos, com a Paty que tava no meio também, com uma coisa nova no mercado, que eu vejo como uma coisa nova, assim, sabe? Essa parte de criar realmente o conceito criativo. E, enfim, juntou timing também de eu estar com muitos casais ao meu redor, sabe? E, eu acho que assim, isso foi bom. As principais diferenças, assim, de um casal que, de repente, não se preocupa profundamente em relação à identidade visual do casamento, para aquele que se preocupa e vai atrás e busca desenvolver isso, o resultado final, assim, resumidamente, como é que tu vê isso? É porque assim, eu tenho já um olhar, eu entendo que, às vezes, são questões de prioridades também, né, num casamento. Uhum. Tem gente que prioriza mais algumas coisas ou outras. Mas eu considero a parte visual e estética muito importante. Sou uma pessoa que me importa. E as noivas que nos buscam se importam, sabe? Elas estão ali porque elas querem um trabalho diferenciado mesmo. Então, eu sinto que quando não existe uma identidade visual, meio que vira um Frankenstein, assim, sabe? Uhum. Porque daí vai uma coisinha de cada jeito. Claro, cada assim, fornecedor, cada produto tem uma cara. Não tem uma unidade Quais visual. são os produtos, assim, quais são os produtos mais requisitados para que tu faça a identidade visual, os mais comuns nos casamentos? Então, É o convite, assim, pensando Menu. em papelaria, convite, menu, save the date, que não é nem papelaria, é digital, né? Sim. Mas, nossa, os save the dates, eles estão cada vez mais elaborados, gente. Sim, eu sei. É com musiquinha de fundo, com animação, tá? Porque digital, né? Isso ajuda, né? Tudo passa por ti, pela empresa. A Sim. sonorização também, Sim, amor, escolha, tudo, a marca, no caso. Entrega claro. o produto pronto. produto pronto. Identidade visual Isso, vale pra tudo. Isso. Eu não sou literalmente a designer que desenha, né? Sim. Mas eu acompanho todo o processo do início ao fim. A gente tem hoje setor de atendimento, design ali, e eu que tô por dentro de tudo que acontece. E, assim, o que eu sinto? Papelaria são essas 3 que a gente comentou, assim, que é realmente o menu, o convite e o save the date. Mas eu recebo muito as noivas, assim... A gente gosta de falar que a gente não é necessariamente uma empresa de identidade visual, e sim de conceito criativo. Uhum. Que a gente trabalha Algo como mais global. algo mais global, porque a gente trabalha tudo. Então, assim, o que os noivos querem? A gente faz um questionário, a gente entende eles, se é uma festa mais extrovertida, se é uma festa mais clássica, mais formal, né? Uhum. Pra que tá sendo feita aquela festa, né? Porque tem isso também que muda. E aí a gente começa a analisar todo o conjunto, que daí envolve tanto o gosto dos noivos, o que eles gostam e o que eles não gostam, quanto o local. Como é que eu vou criar um conceito sem saber o local do casamento? Né? Então, tendo o local, se é um lugar na frente do mar, eu vou por um caminho. Né? Se é um local que é no meio da cidade, eu vou por outro caminho. Cada casal tem a sua característica, então é tudo muito Isso. personalizado, obviamente. Então, Isso. aproveitando esse teu gancho, Manu, Tá. quais são, os noivos te procuraram, quais são as primeiras perguntas que tu fazes pra eles? Local. Vão casar onde? Onde Tá. que vão casar. Cerimonialista, eu pergunto, eu gosto de que já tenha alguém, né, por trás. Número de convidados. E aí tu trocas bastante informação com a cerimonialista ou com o cerimonialista, isso é importante. Isso, eu troco. E Número de convidados. Número de convidados. Mas acho mais que- pela questão do número de produção, das coisas. Isso. Apesar de que muitas vezes a gente tava até comentando, às vezes isso muda, né? Tem uma noiva que a gente tava trabalhando que era 300 convidados e virou quase 600. Então isso pode mudar no meio do Uma caminho. mudança Sim. pequena, né? É uma mudança. Sutil. Uma Sutil. bobagem. Sutil. Só dobrou só. Nada demais. Uhum. Então, assim, tem mudanças no meio do caminho, mas a gente gosta de ter pra ter uma ideia. E quando que vai ser o casamento, né? Que a gente precisa sempre se organizar. Mas, assim, tendo o local e a data, eu já
começo a entrar em cena, assim, já começa a consigo auxiliar. entender, porque com o local já dá para entender o tipo de casamento. Isso, a intenção, Como né? diz a Manu, vai casar Isso. em frente ao mar, é de dia, é na luz do sol, é uma intenção mais leve, então já dá para entender alguma coisa. Vai casar num salão fechado de noite, é outra coisa. Então, tendo o local e a data, casa no inverno. Tem noivas que amam casar no inverno e gostam da coisa outonal, escura, até mais pesada, depende da noiva, ou mais clássica, ou menos clássica. Então, assim, entendendo esses detalhezinhos, aonde, quando, e algumas perguntas mais pessoais que depois eles começam a se envolver. É o contexto, né? Dá para começar a entender e dá para começar a imaginar, né? E eu gosto de perguntar coisas que às vezes eu não vou necessariamente atuar de frente, né? Mas eu gosto de entender... complementa em termos de informação. Me complementa, tipo, eu pergunto, tá, mas vocês são um casal super festeiro? Vocês são pra frente nesse sentido? Ou vocês são mais tranquilos? Sabe? Isso vai me dando... Enfim, eu consigo ter margem pra captar a essência daquele casal. Assim. E uma pergunta assim que eu tô louco pra fazer. Ai, meu Deus. Vamos ver. Assim como na fotografia, que é o meu caso, acontece dos noivos ou da noiva vir pra ti e dizer assim, eu queria algo mais clássico, algo mais, né, pra essa linha e tal, mas na hora que tu recebe as referências, não é nada daquilo. Acontece contigo também? Acontece. O conceito não é muito claro para a maioria das pessoas, não sei, é uma percepção que eu tenho. Acontece super. Na verdade, é que eu acho que a pessoa não sabe o que ela quer direito, na verdade. Ela tá usando o termo clássico, mas na cabeça dela é outra coisa. Por isso a importância da gente ver referência. Exato. É muito importante, assim, mas eu acho que realmente é uma... Às vezes é falta de conhecimento e às vezes o noivo muda de ideia. Tem isso também. Tem isso também. Vale quase tudo ou isso aqui eu não faço de jeito nenhum? Tem isso? Ou a ideia é tentar fazer quase tudo sem faltar uma... Essa é uma boa pergunta. Essa é a pergunta de jornalista, né? Pergunta direta E agora? Vai que ela diz que vale tudo e amanhã aparece um cliente. Por isso que eu falei quase tudo, quase tudo. Eu tô com medo de falar que vale tudo, viu? Olha, a gente busca se adaptar ao máximo e a gente traz um pouco do nosso olhar em cima, né? Tu trabalha também com essa parte criativa. É a mesma... Mas isso é profissionalismo. Porque não dá para atender uma noiva sem entender o que ela quer. Porque senão não faz o menor sentido. E cada casal, cada família é um. Então tem que parar e entender como eles são e o que eles querem. Agora, atender os casais, eu vejo assim... que não é a questão de fazer exatamente o que eles querem. Eles têm algumas demandas. Aí entra... né? E a gente conseguir adaptar a nossa forma de enxergar e de entregar tudo aquilo que eles pediram, ou quase tudo aquilo que eles pediram, da nossa forma. E aí entra a tua responsabilidade profissional, porque tu entende da fotografia, a Manu entende do conceito criativo e da identidade visual. Então, cabe a vocês orientar os noivos dentro daquilo que eles esperam. É uma relação de confiança também, como qualquer outro profissional, né? Por exemplo, o caso da Patrícia, né? Óbvio, ela está desde o começo, é quase que né? A gente costuma dizer que um anjo da guarda ali, né? Para acompanhamento desde do começo dos casais, e é natural que os casais questionam, pai. A Patrícia vai dizer, olha, isso aqui, pela minha experiência, não vai funcionar. Exato. E é importante que os noivos respeitem, né? Estão te contratando, né? Que tu tens esse know-how para dar o direcionamento. É a responsabilidade, né? Não tem como permitir que os noivos façam, no caso da Manu, por exemplo, alguma coisa que não vai funcionar. Eu quero esse cardápio assim, assim, e ele vai ficar aqui. Ele não vai ficar. Porque o papel que ele escolheu não funciona, o formato que ele deu não vai acontecer, a letra que ele deu não cabe naquilo. Então, como profissional, a Feliz Ponto vai orientar até onde ela acha que dá para que a coisa funcione. Aí entra quase tudo, porque se vier um cliente que queira alguma coisa que absolutamente não vai funcionar ou não vai ter o resultado que ele imagina, e ele não aceita a palavra da profissional, aí não tem como. Quer ficar feliz? Então é assim e ponto, né? Fica feliz e ponto. Ô, Manu,
E a antecedência, assim, a gente já conversou bastante sobre isso. Em todos os episódios, aliás, esse tema vem à tona. E antigamente, assim, 1 ano e tal. Hoje em dia a gente chegou quase que um consenso aqui de que para muitos fornecedores 1 ano já está ficando em cima, assim. Até por uma questão de agenda, Claro que depende muito, né? Mas a tua sugestão para quem nos assiste é que procure a empresa... Na quinta-feira antes do casamento. Deus me livre. Com quanto de antecedência, poder fazer as coisas com calma e tal. É que no nosso caso a gente fala muito na questão da agenda também. Sim. E no teu caso, como foi no caso da Patrícia que teve aqui, que é a questão do vestido, Pode é ser muito na sabiá. questão de margem de produção, né? Então, se procurar muito em cima, como é que eu vou produzir aquilo? Tem que fazer os testes e tal. E no teu caso, acho que é mais semelhante nessa questão. Mas a sugestão é que tu sejas procurada com quanto tempo de antecedência? Olha, eu fiz o meu casamento em 2 anos e eu adorei esse tempo, tá? Eu acho que foi um tempo que eu consegui fazer tudo com calma, sem enlouquecer. Porque eu acho que também, hoje em dia, as mulheres estão trabalhando, os homens também, tá todo mundo com vida ocupado. corrida, tá todo mundo ocupado. E vira meio que um second job, assim, o casamento, Tem sabe? que encaixar na vida, na É. rotina, os preparativos de um casamento que não são simples. É, Né? exato. Quando o cliente vai na Feliz e Ponto, ele vai na expectativa de criar toda uma identidade e um processo. Nem sempre é só o convite e o menu. É o convite, é o menu, é o saquinho da batata, é as lágrimas de alegria, é o papelzinho para embrulhar o lencinho, é o chinelo, é uma pizza que vai no chão, é um detalhezinho ali, é um adesivo para botar na embalagem de um presentinho que eu vou dar. Então, É muito detalhe. é muito detalhe. Os 2 anos é um tempo maravilhoso. Eu acho, tá? Eu Até acho pro bem casal bom. ir saboreando tudo, Sim, curtindo cada com momento, calma. cada fechamento, E sem aí- estresse. né? E aí, o que eu digo, assim... Bom, minha visão, né? É fechar as coisas maiores, assim, no início, né? As coisas mais importantes, o local, sabe? Enfim, cerimonialista, etc. Eu gosto, no meu caso também, que fechem logo no início com a gente. Porque o que acontece? Eu vejo que hoje os casamentos, eles estão grandes e tal, e tem muita gente que mora fora. Então, Sim. os noivos têm uma certa pressa de enviar o save the date. E é interessante que o save the date já seja enviado com a identidade visual do casamento. Porque daí já inicia toda aquela trajetória certinho, Sim. sabe? Então, eu acho que assim, tendo o local, tendo o cerimonialista e tendo a data, a gente já consegue entrar em cena e trabalhar com calma. Até porque depois, por exemplo, convite, caixa de madrinha, padrinho, todos esses kits, gente, eles têm prazos. E os prazos estão cada vez maiores também. A gente recebeu agora um prazo de uma caixa que era 60 dias, se eu não me engano, de entrega. Então, assim, a noiva que quer entregar daqui 15 dias não vai conseguir. Porque a gente Sim. fica... A gente também tem outros fornecedores. Isso é que trabalham com planejamento. É. Isso é Tem que planejamento. estar tudo no planejamento. Peraí. Olha Chegou! que chegou pra Uau! Gente, vim no dia Ela vai certo. lá. É agora, é agora. Recebemos um presente. É agora. Assim, Era a nossa surpresa. uma surpresa. Além de ser um presente maravilhoso, acabamos de receber uma caixa de doces da nossa querida Cláudia Pierre. Vai passando Tá pra há nós. Né? anos. O Rafa já fazendo quer. um trabalho lindo. O Rafa já quer aproveitar Maravilha a isso surpresa. Sabe o que é isso? Que, aliás, tu Estamos conheces recebendo- muito bem também, né? Sim, estamos recebendo os lançamentos da Cláudia Pierre Meu Deus, que Uau. delícia. para o ano de 2025. Por favor. Uau! Isso é muito bom. É inspirador, eu diria. Bom. Eu diria que é Gente, inspirador. é uma doceira maravilhosa, faz bolos incríveis, faz doces Eu sou lindos. suspeito Ah, pra obrigado. falar, Há 30 porque... anos atendendo com Uau. carinho as nossas noivas, a todas as noivas. E hoje, Meu Deus, em que especial, delícia. nos enviou Esse aqui é tic-tac, ó. os doces lançamentos para o ano de 2025. Kit Kat. Ai, muito TikTok obrigada, e Cláudia, Kit muito Kat é bem obrigada. parecido. Agora vamos descobrir o que é que temos aqui. Ai, Bonito, né? que lindo, lindo, olha só. Deus. Que maravilha. Ai, uma caixa cheia de doces. E aí, só pra gente até repetir e reforçar, a Cláudia conhece muito bem esse mercado, né? Já tá há tanto tempo, né, Patrícia? Há Já. muitos anos. 30 anos fazendo esse serviço lindo. E, coincidentemente, nos enviou um presente no dia em que recebemos aqui uma noiva que contratou o serviço da Cláudia no Que seu legal. casamento. Ai, eu me apaixonei pelos docinhos Tu vai dela. relembrar. Vão falando, tá? Vai Vão relembrar, falando aí, né? porque... E assim, ó, o quanto Vão foram falando, elogiados, porque- tá? O quanto eu recebi elogio, Manu, os docinhos da tua festa. Manu, conta sobre a tua festa, porque agora o Rafa vai comer. Eu também. Tá bom, eu conto. A Maída Esse também vai bombom é comer. do TikTok.
Esse bombom? É, do Kit Kat, né? TikTok. Que maravilha. Muito bom, né? Eu vou comer daqui a pouco, senão eu não vou conseguir falar. Sim. Mas eu aqui, ó, isso aqui me aguarda. Revezamento. Maravilhoso. Vamos fazer um revezamento. Vamos fazer um revezamento. Não pode Uma os quatro delícia. comer ao mesmo Vamos tempo. fazer Não, mas aí vou aproveitar e perguntar, Manu, como é que foi? Na tua festa, Patrícia, como é deixa que eu foi? tirar, Patrícia se empolgou. Com os docinhos. Como é que foi na tua festa a servir os doces da Cláudia? Gente, assim, ó, no dia seguinte, muita gente falando sobre os docinhos, muita gente, assim, foi muito delicioso. O melhor docinhos, eu sou suspeita pra falar de qualquer fornecedor meu, assim, mas os docinhos estavam bons demais, Impecáveis. estavam impecáveis. E uma curiosidade que eu lembrei agora, foi uma das últimas coisas que eu fiz foi escolher os sabores. Não sei se tu vai lembrar disso. Lembro. Foi tipo muito em cima que eu escolhi, sabe? É isso que eu falo, eu confio nos fornecedores, então eu tenho alguma coisa que eu ficava ali mais ligada. Claro, mas tinha uns detalhes que tu não tinha ainda Mas esses batido detalhes, o martelo. eu lembro da Paty me chamar, Manu, os docinhos. Daí eu falei, Paty, faz uma lista aí que tu goste e envia pra ela. A Paty que escolheu. A Paty que escolheu meus docinhos. Então, e da tua parte, tem alguma parte da identidade visual ou dos produtos que tu desenvolve lá na tua agência para as noivas que a noiva pode bater o martelo em cima da hora ou não tem? Tem, e é muito comum que a gente bata martelo em algumas coisas no final, assim, tipo kit farmácia que vai no banheiro, Tá. o lencinho pra enxugar a lágrima que o pessoal tá colocando personalizado. Uma coisa também que acaba ficando pro final e que dá um pouquinho mais de trabalho, mas enfim, é comum que fique, é o menu. Porque claro. às vezes altera um prato, altera um Já detalhe. muda tudo. Então isso acaba ficando pra última semana e tem alguns menus que a gente faz que não são só imprimir. Às vezes a gente faz Tem um um lacinho clichêzinho, de tem um- linho, não sei o quê. E isso a gente que faz, porque as gráficas não fazem. Uhum. Então, a gente, assim, por exemplo, do João e da Luísa, eram, acho que, 200 ou 250 menus, que na semana do casamento a gente recebeu 3 dias antes do casamento e a gente amarrou um por um. Então, é um trabalho manual também que a gente acaba fazendo. Mas eu vou dizer aqui, quem mais atrasa um menu é o pai. Pai da noiva e pai do noivo. Por quê? Porque eles se encarregam da bebida e eles não conseguem nos dizer quais são as bebidas que vão servir. Eu vou ver no meu fornecedor, eu vou comprar ali, eu vou buscar lá. Qual é o vinho? A gente tem que colocar no menu. Qual é o espumante? O pai tá vendo. Já pedi pro meu pai, ele não me manda. Então, muitas vezes, curiosamente, quem atrasa esse processo e vai dar trabalho para vocês são os pais, que são os encarregados de comprar a bebida alcoólica. Eu Na maioria das vezes. não vou ser. Porque eu não vou estar preocupado com a bebida mesmo. O negócio é comida. Vou contar pra vocês uma história de bebida. Há muitos anos atrás eu fiz um casamento de um casal que veio da Austrália. Ele é australiano, ela é brasileira. Fiz todo o processo com ela, ela veio antes, a gente fez umas reuniões, ela voltou e o noivo veio só para casar. Quando ela chegou na semana para casar, ele veio também, ele não participou de nada. E ela chorava e dizia, ele só quer saber da bebida, ele não quer casar comigo, ele não se interessa por nada. Mas ela chorava. Meu Deus. E eu dizia, claro que não, ele veio da Austrália casar, né? Ele quer casar. E aí tudo bem, quando chegou na véspera do casamento, ele chegou numa reunião. Ele entrou na reunião, olhou para mim e disse assim, e aí, Patrícia, a bebida tá resolvida? A noiva dizia, eu avisei, eu falei, aí ela chorava igual uma louca, ele só quer beber no casamento. E me Que é a diz uma festa, coisa, né? alguém já chorou na tua frente, assim, noivo? Quando Já. tu tava atendendo, ou quando tu, em algum momento desse processo todo, dessa jornada? Já. Na parte do conceito, a gente costuma sempre unir bastante imagem dos noivos, e aí os noivos que são mais antigos é legal também, porque daí a gente pega a imagem deles mais novinhos e tal. Então a gente sempre começa com essa parte de memória e tudo mais, né? E vai evoluindo, assim, então, geralmente na apresentação do conceito, que é antes mesmo, às vezes, do que a identidade visual em si, que a gente começa a definir, tipo, paleta de cor, detalhes, realmente, assim, Porque do tudo casamento. em etapas, né? É tudo em etapas. Não é de uma vez só, assim, saiu o conceito visual. E é do gostoso fazer aos poucos, e também, depois que a gente entrega a identidade visual, tem um período de aprovação também dos noivos, né? Se eles querem mudar alguma coisa e tal. Isso é super comum e super tranquilo, assim. Então, é bom fazer com calma, né? Cada etapa.
Mas é comum que eles se emocionem, porque ao início de tudo, teve, por exemplo, um casal que a gente atendeu. Tem casais que sabem exatamente o que querem, já vem com a ideia pronta, assim, e eu penso, meu Deus, o que eu faço agora? O conceito tá pronto, sabe? Literalmente isso. Vamos botar Tu em até prática. pergunta se ela é designer, se ela é, né? Entendi. Mas tem casais que realmente chegam, a gente vai casar em tal lugar, tá, e aí? E não sabem Mais desenvolver, nada. não sabem o que querem, não sabem como querem a festa, não sabem o que imaginar. Então, é nesse momento que a gente meio que tem que ir, Claro. sabe, cutucando e Isso, entendendo. tentando extrair assim, tentando aqueles extrair. detalhes. Pra entender. É lógico, eu não vou ser a pessoa que vai estar lá fazendo a festa, mas eu preciso entender o casal pra conseguir criar essa atmosfera, né? E Exato. já atendeu algum casal que ele queria uma coisa e ela outra? Já. E aí? Pois é, e aí? É só isso? E aí, Rafa? Vai comendo Não, teus mas docinhos tem que fazer a aí, porque eu já tô pergunta, roubando Rafa. da Patrícia, tá? Faz a pergunta, Rafa. Ah, e aí? E aí? A É que não palavra final consegue, É da pô. noiva, não é? Vamos ser sinceros. Existe uma hierarquia aí. Vamos ser sinceros, gente. Existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Mas assim, daí o que a gente faz? A palavra final é da noiva, geralmente, pelo menos nas minhas experiências. Mas daí a gente tenta, assim, lapidar e dar uma agradadinha no noivo Claro. em outras coisas. É normal o noivo querer se envolver bastante assim, ou ainda geralmente é mais a noiva mais a que noiva. mais a noiva? Pra mim, Mas acontece mais às a vezes do noiva. noivo, tanto é que tem uma opinião dividida, pode É acontecer. engraçado que o que acontece com o noivo, tá? Muitas vezes as noivas vão sozinhas conversar comigo. Aí a gente tem todo um brainstorming lá e elas falam: ai, não, porque meu noivo não tá nem aí pra essa parte de conceito, identidade visual. Chega lá e Ele não tá nem aí. reclama de tudo. Então eu que vou tocar, ele já quer que eu toque. Ah, tá bom. Aí eu falo: tem certeza? Porque daqui a pouco a gente vai criar e vai ter que mudar. Daqui a pouco, tá, a gente cria tudo e entrega. Ai, porque Meu o noivo fulano Aí ele começa a dar viu, palpite. E aí começa Uhum. a palpitar e diz: mas por que isso? Mas por que aquilo? Quer entender tudo que foi construído por meses. Não, isso é muito É comum. muito comum. E ele quer que ela desenvolva com ele todas as etapas do processo até chegar no final, no resultado. Como é que ela vai fazer isso? Exato. É, Então, mas isso que a Manu descreveu é muito É comum. muito comum. Em outros Super. aspectos do casamento também. Não, vai lá, não vou me meter, resolve. Ele me deu carta branca. Aí depois tipo assim. de pronto... não dá, nunca dá. Não, depois de pronto começa a dar palpite. É. E aí já foi todo um processo, É. um trabalho, um tempo. A noiva já teve o seu estresse, porque o seu desgaste, porque teve que escolher, decidir. Aí quando tá pronto, Eu Chega o trabalhei, noivo. eu trabalhei com publicidade também, Uhum. alguns anos, tá? E uma das coisas que mais me irritava era o diretor de arte vir e me encomendar uma imagem para fazer, Uhum. e ele não dava praticamente briefing nenhum. Dizia que é o básico, era isso, isso. E em cima da imagem que eu entregava para ele, ele começava a criar a peça. Falava, não, não é possível. E isso acontecia com tanta frequência que me irritava aquilo ali. Tanto é que eu acho que eu saí do mercado de publicidade por causa disso também. Desistiu por isso. Desisti. Mas tem isso de essa história do noivo. O noivo não tem nada. Uhum. Noiva faz tudo, tu tem carta branca, de repente ela vem com um resultado e é em cima desse resultado... É. Então tem duas mensagens bem claras aí, né, pra quem nos assiste, eu acho, né? Uma delas, se é pra participar, então participa desde o começo, Sim. né? Porque se chegar Ou no cale-se final já para tá tudo, sempre. né? é, E a outra, por favor, gente, não briguem, né? Porque é normal, é natural que ao longo do processo, com tantos fechamentos, com tantas coisas no casamento, é normal que muitas vezes o noivo e a noiva pensem diferente. de forma diferente. É natural. Mas é mais um motivo, né, pra dar boas risadas, um cede um pouco, porque às vezes já aconteceu, né, às vezes Já. até se vai ser já. marcado o lugar, se não vai ser, às vezes um detalhezinho que não tem a menor E a importância coisa no fim. toma um corpo enorme. Então É, nem mas pensar, eu tem que até- curtir eu cada até acho momento, que cada nesse fechamento. processo está coberto de razão, acontece de tudo, e um quer uma coisa, outro quer outra. Nesse processo é uma chance que o casal tem de crescer juntos. Exato. Então vai muito também de quem está em volta. Às vezes a cerimonialista, às vezes o Tem que ter fotógrafo, às tato. vezes a família, Tem que ter esse tato. de quem está ali prestando serviço ou família mesmo, acompanhando, aproveitar esses momentos para que a gente consiga fazer com que eles comecem a olhar de outra forma, facilitar.
E isso é muito interessante porque a gente acompanha, eu acompanho, a Manu acompanha durante um ano e meio, 2, a gente vê essas mudanças, né? Desde que quem esteja em volta consiga ajudá-los a perceber que é motivo de ajuste, não é motivo de briga. Com certeza. Claro, e nada que um doce claro. da Cláudia Pierre também não resolve. Não, também, nada. Aproveita aí. Manu, o que dá mais trabalho nessa conversa com os noivos, né? De todas as etapas que vocês passam, né, em relação ao teu trabalho, à tua empresa, se fosse para eleger uma etapa, uma parte aí dessas conversas, dessas discussões, o que geralmente dá mais trabalho? Sabe que, pra mim, é porque daí eu não entrei numa parte do trabalho também. Eu acho que o que mais acaba dando trabalho pra gente é esse acompanhamento e até o pós, que é a execução das coisas. Depois que já tá tudo aprovado, sim. Porque o que acontece? Quando a gente começa a orçar caixinha de padrinho e de madrinha, quando a gente começa a orçar convite, quando a gente começa a orçar o que vai dentro das caixinhas. Sim, porque vocês fazem faz o tudo. projeto e depois executam. A gente executa, exato. Então, essa parte da execução, ela toma bastante tempo, assim. Porque daí, o que acontece? A caixinha de madrinhas e padrinhos, muitas vezes a gente faz 1 milhão de orçamentos e nenhum deles vai pra frente. No fim das contas, os noivos mudam de ideia e aí é um tempo trabalhado, mas tudo bem, faz parte também. A gente tá entendendo algumas coisas, a gente não tem acesso ao valor, então a gente realmente precisa pedir orçamento e entender o budget que os noivos têm para aquilo, né? Então acaba dando mais trabalho, mas eu acho que é esse vai e vem de informação que vai afunilando daí mais pro final. No início é mais tranquilo, sabe? Eu acho que mais pro final que começa a ter... Ou seja, é mais fácil atender, entender os noivos e criar. Imagina, olha que fácil, atender, entender e criar, molezinha, do que executar. Hoje eu tava falando com a gráfica, né, que é fornecedora nossa, e assim, chegava uma hora que eu não sabia mais de que noiva que ela tava falando, sabe? Assim, porque a noiva tal quer aborda assim, e a noiva Y quer... Enfim, um padrão X. E daí eu já tava, meu Deus, qual que é a noiva do padrão Y? Né? Então, vamos lá, vamos sentar, vamos focar. E as minhas noivas são bem detalhistas. E eu acho que esse é o trabalho que eu gosto de fazer. Então, também tem uma sintonia nesse sentido. Mas isso é uma característica de hoje. Hoje, com esse excesso de informações, né? Ou com, não sei se é um excesso, mas com essa rotina de informações que todo mundo tem acesso, o detalhe está ficando muito importante para todo mundo. Então, a gente que trabalha com noiva tem que ter essa atenção, porque todo mundo tem acesso ao detalhe e começa a entender e começa a escolher como quer. Antigamente, uma decoradora, porque nem existiam pessoas na tua função hoje, chegava para uma noiva e dizia, olha, esse prato aqui, é essa peça que fica bonita nessa mesa com os doces. Ótimo, muito obrigada. Tá resolvido. Hoje, a decoradora opina e a noiva vem com mais 30 pratos. Referências. De referência. Pinterest, que é o terror das decoradoras, para tentar chegar na opinião final. Então, realmente, atender noivas hoje na tua função significa ter muito cuidado, muita atenção e ouvir muito, porque são muitos detalhes para uma mesma função. E muita pesquisa, porque assim, tem tanta informação hoje rodando que o meu receio como profissional eu não posso ficar para trás. Eu tenho que saber o que tá acontecendo. Tem que tá atualizado. Sim. Deus me livre a noiva chegar aqui com uma coisa que eu não sei. A noiva vê alguma coisa antes de mim? Ou às vezes assim. Então, eu tô sempre pesquisando, sempre tendo ideia. Na parte do conceito, a gente também cria a gente traz sugestões de experiências. Que daí eles podem tocar ou não, vai de noivo, mas a gente traz algumas sugestões de experiências para ter no casamento. Que pode ser, por exemplo, agora nessa última noiva que a gente teve, o cachorrinho se chamava Cuba, porque o noivo gostava muito de beber Cuba. Então tem toda uma história com Cuba, o noivo faz todo mundo beber Cuba, e aí tinha o bar do Cuba no casamento, que era literalmente um bar, e a gente botou guardanapinhos com o cachorrinho... O Cuba. O Cuba, né, no caso. Que daí era uma coisa meio, né, os dois sentidos, assim, o bar. Sim. Então essas mini experiências... Não.
que tá indo? Eu conheço bem a história porque eu celebrei esse casamento. Exatamente. E o Cubinha trouxe as alianças, né? Com o irmão do que noivo, lindo. inclusive, que é de É fofo fora e demais. tal. Assim, obrigado, Cubinha. Missão cumprida. O noivo abriu um sorriso. Eu, calma, essa aí é só depois. Só depois. A outra Cuba é depois. Ele gosta de Cuba. E tinha que ter um bar de Cuba. Então a gente... Tá, então vamos trazer o Cuba pro bar de Cuba, já que é o mesmo nome, vamos fazer essa brincadeira. Então esse tipo de experiência a gente acaba pensando também pra ter no dia, assim. Aí depois fica a cargo da cerimonialista com a decoradora, das pessoas de construírem. A gente não constrói isso depois. Mas eu acho que é um passo que abre um pouco, tipo, ai, que ideia legal, a gente pode agregar e trazer. Mas vocês só aproximar, conseguem realmente. chegar nisso quando vocês exercem lá no início aquelas conversas. O que vocês gostam? Exato. Onde vocês trabalham? De onde vocês vêm? O que um faz? O que o outro faz? Até vocês brigam o porquê? Qual é o motivo quando vocês discutem qual é o motivo? Isso tudo vai trazendo para profissional. Exato, informações. Por exemplo, nesse caso, não sei se foi, acredito que nem foi, mas, por exemplo, a Cuba pode ter surgido numa conversa profissional, quando ela respondeu, a gente briga porque ele toma muita Cuba. Pronto, aí tu já começa a entender, ele toma Cuba, aonde que tá isso? Aí escapa o nome do cachorro. E assim a gente vai entendendo o que acontece ali. E aí vocês, como criadores, né? Começa a construir uma ideia. Começam a trazer ideias lindas. Eu acho. Ter essas ideias, assim, porque eu acho que experiência no casamento, quando tu consegue se aproximar mais dos noivos, é muito legal, sabe? Manu, o papo tá ótimo, poderíamos ficar aqui horas e horas conversando, né, falando bastante, enfim, sobre... Mas chegou um momento do nosso episódio que a gente sempre pede para o convidado ou para a convidada que nos conte uma história, nosso Acredite Se Puder. Uma história que tenha te marcado, de alguma maneira aí na tua trajetória, né, da trajetória da tua empresa, Sim. ou por ser algo engraçado, por ser algo incomum, por ser, enfim, algo que tenha te chamado a atenção, então fica à vontade, estamos... ansiosos aí pela tua história. Então, tem uma história que, na verdade, é uma história... Eu achei um pouco incomum, assim, quando a noiva me contatou pela primeira vez. Porque foi um casamento que a gente fez, que era um destination wedding. Então, a noiva ia levar toda a família pra Itália. E foi um casamento pra 10 convidados. Acho que o número de convidados foi o que mais me chamou a atenção, assim, né? Então, a gente desenvolveu tudo que vocês podem imaginar para 10 convidados que iam ficar num vilarejo na Itália. E aí a gente desenvolveu pantufinha para eles, a gente desenvolveu brilho labial, a gente desenvolveu toda a parte de menu. E literalmente aí entra esse desafio também de fazer as coisas numa certa agilidade, porque a gente teve a aprovação do menu uma semana antes da noiva tá indo pra Itália. Então, a gente tinha uma margem muito pequena, porque precisava estar na Itália, né? Afinal de contas. Então, eu acho que isso... Mas todo o conceito tava pronto já. Tava tudo pronto, só que o menu a gente fica dependendo Enfim, se vai ter um fettuccine ou se vai ter lagosta, sabe? O menu, eles que trazem, né? Eu não posso escrever, né, qualquer coisa. Então eram poucas pessoas, poucos vezes, mas tinha muita coisa. Era assim... Muita coisa diferente, assim. O trabalho foi o mesmo do que fazer um casamento para 300 pessoas, Olha. porque foi realmente muita coisa, foi muito bem pensado, e eu gosto muito dessa parte, assim, de trabalhar com tanto carinho, assim, em cima dessas coisas, né? E um outro fato, que é mudando, né, totalmente, é sobre o meu casamento, que até hoje todo mundo que me conhece, porque eu trabalho com moda, né? Na agência de comunicação que eu trabalho. Enfim, todo mundo fica chocado porque achavam, assim, que o meu vestido ia ser um parto pra eu conseguir escolher e que eu não ia conseguir escolher porque eu sou um pouco indecisa, eu sou muito detalhista, eu trabalho com isso. E o primeiro vestido que eu provei foi o vestido que eu casei. Uau. Eu não sabia que era aquele que eu queria, eu simplesmente estava indo em algumas lojas, assim, provar. Então foi muito... Não sei, acho que foi a primeira vez que eu fui tão prática na minha vida. Isso não é comum. Não é nem um pouco comum. É muito comum uma noiva ter uma vontade inicial, que na maioria das vezes muda, né? Então, assim, chegar, olhar um vestido, provar, meio... É mágico. É mágico. É mágico. Incrível, é muito raro. incrível. É mágico, porque uma noiva tem que se sentir muito feliz dentro do vestido dela. Não dá para admitir uma noiva que vista um vestido, tá bom. Não,
Não, de forma alguma. O vestido tem que ser aquele vestido. Se a noiva trabalha Essa também história na área, se é detalhista. é mais difícil ainda. Não foi o caso. Não, e ela- Foi o famoso caiu como uma luva. Exato, É, e ela, foi uma ela loucura, teve. até- Ela Até tu hoje eu tava não bem de entendi. tempo. 2 anos. 2 anos. Até hoje eu não entendi. Eu podia ter pesquisado mais um Claro. pouco, podia ter. Eu fico pensando, gente, quando eu saí de lá, eu pensei, gente, eu sou louca, como assim? Isso é daquelas Fechei. coisas de um casamento que as pessoas. Todo mundo acha. Quem nunca fez, né? Óbvio, um casamento, acha que é um casamento. Vai lá, faz uma festa, tá tudo certo. Só quem trabalha com isso, ou quem já passou por isso, já vivenciou, entende que o casamento é um dia. Não é só único, ele é muito especial, ele é muito importante, ele é muito único, mas não é só único. Então, só quem viveu isso sabe. A escolha do vestido é um desses pontos. Quando a noiva olha o vestido, veste e diz, é esse de primeira, gente, é uma noiva muito feliz, é uma noiva que está muito segura do que está fazendo. E é uma noiva que vai casar irradiando essa felicidade, porque ela sabe o que ela quer. E ela encontrou de primeira. Isso é um privilégio enorme. Que bom, né? Foi muito legal. Manu, obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Nós esperamos que tenhas gostado de participar aqui com a gente. E a gente deseja cada vez mais sucesso aí na tua caminhada. Obrigada, Muito Manu. conceito, muito Obrigada. conceito Muitos pelo mundo conceitos, afora. Muitas conceitos. histórias pra contar. Experiências. Gente, vamos voltar a agradecer a Cláudia, né? Agora eu vou comer. Fiquem à vontade. Aproveita. O Luiz, a Flávia, toda a equipe, o pessoal todo lá de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis. Realmente uma delícia, né? Muito bacana. Muito obrigada. Aliás, outro dia nós postamos nas nossas redes sociais. Eu até tive o prazer de participar diretamente desse evento. Era uma bodas de ouro do seu Nelson e da dona Cleusa. E eles contrataram a equipe da Cláudia Pierre para uma surpresa. Nós postamos nas nossas redes sociais. Sim, sim. No nosso Instagram do Pode Sim, Beijar. uma nas surpresa, redes uma sociais. grande surpresa. Eles são apaixonados por carros antigos. E aí contrataram a equipe da Cláudia. Ela contratou para fazer a surpresa para o marido. Um bolo de 3 metros de altura, literalmente fabricado, porque o bolo foi fabricado, já vou explicar por quê. E a surpresa qual era? Compraram uma Brasília no ferro velho, fizeram todo o restauro da Brasília, né? Personalizaram a Brasília, e aí com buzina, pisca-alerta, farol, tal, e ficava nos fundos, fundos do bolo. Sim. O bolo de 3 metros e uma parte da lateral da Brasília comestível, porque fizeram o corte do bolo. Era uma lataria, era uma parte do do chocolate do carro, então. Se não viu no nosso Instagram, você vai ver. Tá lá. Muito legal o vídeo mesmo e o trabalho brilhante excepcional, também, né? excepcional. Brilhante Cláudia também. Pierre sempre arrasando, muitíssimo obrigada Do carro? pelo trabalho e pelo presente. Apresentei o carro lá, foi muito legal. Fazer um agradecimento especial também, estamos aqui nos nossos novos estúdios a todo o pessoal do Sapiens Park, Passeio Sapiens, norte da ilha, aqui na região de Canasvieiras, para Cachoeira, aqui no norte da ilha em Florianópolis, muito legal mesmo, estamos muito, mas muito felizes. Ao Fernando Mendes, o nosso switcher, diretor aí de imagens, cortando câmera 1, câmera 2, câmera 3, participando com a gente e dando essa roupa, essa estética, né? Ainda é melhor pro nosso episódio, o primeiro de muitos, né? Agora a nossa vida vai seguir por aqui. Repito, estamos muito contentes, né, Paty e Maeda. O nosso agradecimento, como sempre, muito especial para a querida competente Amanda Coelho, que cuida das nossas mídias sociais, nossa social media, né? É isso. Pra Raquel, da Ávila, uma incansável também, a senhora Maeda. Sim. Que cuida de toda a parte administrativa e financeira. Que bota a gente na linha. Que puxa a orelha, que traz a gente pra realidade. Isso, pra umas 10 vezes mais. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, nosso carinho especial também, claro, obviamente, é o motivo pelo qual estamos aqui a cada 2 semanas com um novo episódio, que é você que nos assiste, que acredita no nosso trabalho, confia no nosso trabalho e que curte, que compartilha, que joga pra frente, porque assim a gente vai mais longe, esse é o nosso objetivo, e criando também cada vez mais com novos episódios para vocês nos assistirem e irem nos acompanhando. Certo? Certíssimo. Certo. Antes de terminar, agradecer também ao Grão Café, que nos apoia e estava conosco hoje nesse novo episódio. Obrigada, Guilherme. E também a técnica iluminação e sonorização
Gaúcho Helena sempre aqui com a gente, nos apoiando. Muito, muito, muito obrigado. Sempre fazendo grandes eventos aí pelo Brasil afora. Somos muito gratos aos nossos parceiros. Sem vocês, né, nada disso seria possível. Obrigado mais uma vez, pessoal da NSC também, né, sempre nos apoiando, Exato. sempre com a gente, NSC Total no site, divulgando os episódios aqui pelo YouTube e por aí vai. Gente, continuem ligados aí nas nossas redes sociais. Logo, logo, em breve, a gente vai divulgar o tema do próximo episódio. Enquanto isso, até lá, a gente vai também aqui saboreando os docinhos e tal. Pessoal, Obrigada. Até a próxima. Valeu, gente. valeu.